La palavra limpia, la palavra purifica, la palavra libera. Quando uno escuta a palavra, e a palavra entra em seu ser, e uno absorve esta palavra, e tem a disposição de praticar esta palavra, é aí que inicia o processo de cambiar a vida. O cambio e a transformação da vida de uno se dá quando uno demonstra a disposição de praticar a palavra que ha escuchado. É como Jesus falou sobre o homem prudente e o homem que não era prudente. Uno construiu sua casa em la arena e outro construiu sua casa, edificou sua casa em la roca. Aquele que construiu la arena é aquele que escuta a palavra e não pratica, e aquele que construiu em la roca é aquele que escuta e pratica. Me explico ou não? Então, é isso que você necessita absorver. A palavra de Deus é a única forma de sua vida ser transformada. A palavra de Deus é a semilla que vai poner você en el caminho, en la jornada para conquistar a salvação. A palavra de Deus vai nutrir, ponga muita atenção, vai nutrir sua fé, para que você tenha fé para perseverar hasta el fim conquistar a salvação, porque nadie conquista a salvação se não há perseverança. Me hago entender? Então, mire os pontos principais. Quando a palavra de Deus entra em seu ser, entra em sua mente, entra em seu coração, e ela passa a generar dentro de você uma fé. Então, sua vida passa a ser uma vida llena del Espírito, Espírito de la fé, e consequentemente o Espírito Santo. Foi o que passou com o profeta, porque quando o profeta Ezequiel recebeu a palavra de Deus, a visão de Deus, quando ele foi tomado por las manos e levado a um vade de huesos secos, e Deus falou para ele: "Você crê que estes huesos podem revivir, podem ter vida?" E o profeta disse: "Tu lo sabes." Tu sabes. Por quê? Porque profecia significa revelação de los desejos de Deus. Quando nós hablamos lo que é profecia, é revelar o desejo ou determinar o desejo de lo que Deus quer para ti e para nós. Amém? Quando nós abrimos a Bíblia, abrimos as profecias, abrimos as promessas. Por exemplo, como que você sabe que Deus quer que você seja próspero? Próspero economicamente, por exemplo, e em todos os aspectos, pero próspero economicamente, por las promessas que estão aqui, registradas na Bíblia, las profecias que estão aqui, las promessas que estão aqui, condicionadas à sua obediência. Se você obedece, você passa a ter direito de tomar possessão das promessas da vida econômica, e não solamente da vida econômica, da vida espiritual, sentimental, da salvação de todo. Amém? Então, que conclusão chegamos? Que todo está basado aqui, todo está fundamentado aqui, que a palavra de Deus é a profecia para cambiar sua vida, cambiar sua história, cambiar sua situação, cambiar sua vida sentimental, cambiar sua família e levar você a ter a fé para perseverar e conquistar a salvação. Por exemplo, como que uno recebe o Espírito Santo? Por la fé. ¿Por que por la fé? Porque nadie é digno de receber o Espírito Santo. Somos pecadores. Como que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tendrá ânimo, tendrá desejo de estar dentro de nós? Nós somos podridos. Nós temos uma natureza podrida, uma natureza pecaminosa. Pecamos em nossos pensamentos, pecamos em nossa mirada, pecamos quando hablamos, pecamos quando juzgamos, pecamos em muitas coisas. E como que o Espírito Santo passa a habitar dentro de uno? Por la fé. Por quê? Mire, porque la fé
justifica el pecador. La fé haz com que uno que está ou é pecador seja justificado e tenha condição de receber o Espírito Santo dado por Jesus, porque é o Senhor Jesus que dá o Espírito Santo para uno. Não somos dignos, não somos merecedores, pero por la graça de Deus temos condição de receber o Espírito Santo. E onde está todo isso? Está na palavra. La palavra é a garantia. Amém? Por que você tem direito de receber o Espírito Santo? Por sua fé. Quando sua fé lhe justifica delante de Deus. E porque é uma promessa. Deus ele prometeu derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E quando uno crer e entrega sua vida de corpo, alma e espírito, então a fé de uno lo justifica para que uno venga a receber o Espírito Santo. Mas você vê que muitas pessoas acabam deixando as coisas muito complexas, muito complicadas. E as coisas são sencillas. Basta que você manifeste a fé na palavra, a fé na profecia. Você vê que quando Deus ele disse para ele profeta, você crê que estes huesos podem reviver? Ele disse, tu sabes, tu és Deus. Amém? Quem sou eu? Em outras palavras, ele profeta estaria dizendo, quem sou eu para afirmar que sim, afirmar que não? Tu és o Deus. Se tu estás falando que pode reviver, então pode reviver. E Deus disse, então profetiza, dá a palavra. E a palavra entrou em los huesos, e aí foi sendo cobertos de carne, de nervios, de todos os músculos, de todo, e se formou um corpo. Pero este corpo estava como? Como? Vazio, exatamente. Necessitava do Espírito. E quando o profeta profetizou, o Espírito entrou. E quando o Espírito entrou, se formou um exército poderoso. Um exército de pessoas llenas do Espírito Santo. E é isso que Deus quer, que você haga parte deste exército lleno do Espírito Santo. E eu pergunto para ti, quando nós miramos hacia a Bíblia, quando nós leemos a Bíblia, que Deus é o Senhor de los ejércitos, você tem que ser parte deste exército. E o exército de Deus não é derrotado, não é fracassado. O exército de Deus vence. Então, quando você é uma pessoa que está llena do Espírito Santo, você tem que vencer, você tem que avançar, você tem que conquistar, você tem que glorificar a Deus nesta terra. Você tem que ser uma pessoa feliz, aunque você tenha problemas, aunque você tenha desafios, aunque você tenha retos em sua vida, aunque você tenha lutas, pero você será feliz. Por quê? Porque o Espírito de Deus formou dentro de você uma nova criatura que pensa diferente, que tem uma mentalidade diferente, que não tem mais, mire, complexo de inferioridade, como muitos tinham, que são complexados, que são traumados. Quantas pessoas que têm complexo de inferioridade, quantas pessoas que aún pensam, eu sou imigrante. Imigrante, você é como qualquer outro, amém? Ou digo mais, você é superior. Pero eu não estou documentado, não te preocupes com isso. Porque se você tem o Espírito de Deus, você tem todo e pode todo e poderá todo. Todo puedo em Cristo que exato. Se é Jesus que está lhe fortalecendo, você pode todas as coisas. Não há idade, não há nada, não há deficiência, não há complexos, não há traumas, não há passado que pode definir seu dia, que pode definir seu presente e seu futuro. Seu passado não pode definir seu presente e seu futuro. Seu passado acabou, seu passado está morto, seu passado serve solo de aprendizagem para a sua vida. Quem está comigo?
Mire lo que habla o profeta Isaías. El capítulo 55, el versículo 10, el versículo 11. Ele dijo assim, está em pantalla? Isso. Assim como a lluvia e a neve descendem del cielo e não vuelve allá, sem regar antes la terra e hacerla fecundar e germinar, para que dê semilla ao que siembra e pão ao que come, assim é também a palavra que sale de mi boca. Não volverá a mim vacía, sino que hará lo que eu desejo e cumprirá com mis propósitos. Caramba, isso é poderoso. Amém? A palavra de Deus não sai da boca de Deus, não está aqui registrada na Bíblia, não está aqui escrita para volver vazia. A palavra de Deus, quando entra em sua vida, quando entra em seu ser, quando entra em seu espírito, quando entra em sua mente e seu coração, tem que transformar, tem que sanar, tem que curar, tem que liberar, tem que fazer de você uma pessoa que haga parte do exército de Deus. Então não há, eu não tenho condição. Elimina isso de seu vocabulário. Eu não puedo. Você pode todo. Eu não tenho condição. Eu não sou estudada. Eu não tenho universidade. Não importa. Você pode todas as coisas. Eu não puedo receber o Espírito Santo. Pode. Eu não sou digno para receber o Espírito Santo. És. La verdade, digno nadie es. Recebimos por la fé, recebimos porque la fé justifica el pecador. E quando manifestamos la fé, a palavra de Deus, e uno está arrependido de seus pecados, e abandona seus pecados, e entrega sua vida, entrega seu ser, entrega seu coração, entrega-se de corpo, alma e espírito, então la fé viene para justificar-lo, e o Espírito Santo é dado e transforma esta persona em uma pessoa que era débil a uma pessoa forte. Amém? Não importa se tem 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos. Quantos anos tinha Abraão? Quando Deus lhe hizo a promessa, tinha 75. Quando ele foi dado o filho, ele tinha 100. Quem está com 100 aqui? Não parece, abolita. Você está parecendo uma tica. Abraão tinha 100. Sim ou não? E a promessa foi cumprida em sua vida. O Espírito de Deus entrará em seu ser e obrará o que você necessita. Obrará para sanar, obrará para liberar, obrará para sepultar seu passado, obrará para ser de sua vida, que de repente é uma vida como na basura, uma vida que você venga viver como príncipe em esta terra, que você venga reinar com Jesus em esta terra, porque aqueles que fazem parte do reino de Deus, têm que reinar com Jesus em vida, não em morte. Me hago entender ou não? Você não pode esperar reinar com Jesus solamente en cielo, solamente em la eternidade. Allá vamos estar com Jesus, vamos entrar na fiesta del Cordeiro, vamos reinar, pero Ele dá o Espírito Santo para que você reine aqui. Para que aqui você reine com Ele, para que aqui você tenha uma vida superior, para que aqui você vença seus desafios, seus retos, seus objetivos, suas metas, alcance seus sonhos e glorifique este Deus, porque Ele dá o Espírito Santo para que uno tenha vida. Não é solamente para a pessoa alabar, adorar, glorificar, falar em línguas. Não, Ele dá o Espírito Santo para que você venha reinar em vida. Para que você haga parte
de este exército que és, ele é exército de Deus vivo, exército de testemunhos, exército de pessoas que estão reinando esta terra podrida, e quando sua família mirar a você, quando seus amigos mirar a você, verá a vida que você tem, sua mirada tendrá brilho, não será uma mirada de pescado muerto, não. Me hago entender ou não? Há pessoas que quando você mira para ela, parece que está borracha assim, ó. Ou então se parece que fumou muita marihuana, não? Não é verdade? Ela está assim, ó. Não, sua mirada tendrá luz. As pessoas verão que em você há algo diferente. Amém?